Estância Velha, novembro de 1995, 24 anos atrás. Na localidade de Morro Agudo, o agricultor Olívio Correia saiu de casa para ir até o açougue. No caminho, passou um automóvel com dois sujeitos. Eles lhe ofereceram carona. Ele aceitou. O carro andou uns 500 metros. Um dos sujeitos virou para o Olívio e falou: "Nós só queremos os seus olhos." Esse é o início de um dos mais bizarros mistérios que já aconteceram no Rio Grande do Sul e até mesmo no país. Na época houve repercussão nacional e internacional. Eu morava na cidade na época. Eu lembro do que aconteceu, lembro de toda a confusão, de todo o comentário, de todas as teorias. Era um caso realmente muito misterioso, muito inexplicado, e que eu suponho, até hoje, essa é uma opinião minha, mexeu com forças muito poderosas na região. Olívio deu entrada no hospital Getúlio Vargas após ser encontrado no dia seguinte a esse sequestro nas proximidades de um córrego. Ele foi encontrado agonizando com muita hemorragia. Assim que ele deu entrada no hospital, o médico de plantão, ao perceber do que se tratava, chamou a polícia. As investigações começaram pela rua onde Olívio estava transitando quando foi sequestrado. Dizem que naquela rua a polícia encontrou às margens da rua fragmentos de caixões e de ossos de crânios humanos, o que dava a entender prática de magia negra. E, aliás, a princípio, a polícia, na figura do delegado Tubino, que foi o delegado responsável, o delegado-chefe na época, trabalhava com duas hipóteses. Uma delas é o roubo dos olhos do agricultor para prática de magia negra. A outra, que a princípio parecia mais racional, o roubo dos olhos dele para tráfico de órgãos. O agricultor, o Olívio, ele alegava não lembrar de nada após o evento do carro, o que dificultava muito as investigações, ele não lembrar. Ele alegava que não tinha qualquer lembrança do que aconteceu depois. E ele morreu sem nunca lembrar do que aconteceu naquele período. Isso dificultou bastante as investigações. O médico oftalmologista que atendeu ele, o Rubens Gork, na época, fez uma afirmação bastante curiosa, bastante interessante. Ele afirmou que uma cirurgia como a que removeu os olhos do Olívio, quando feita com o equipamento adequado, numa sala cirúrgica adequada, levaria no máximo uns 10 minutos, mas que normalmente essas operações para extração de olhos não eram feitas em pacientes vivos. Isso geralmente se fazia em cadáveres para doação do órgão ou para doar o órgão para universidades, para estudo. Em pacientes vivos era muito mais difícil por causa do sangramento. O delegado Tubino, que era o principal delegado na época, seguiu as investigações e, baseado no laudo que ele recebeu, ele mais tarde declarou que era praticamente impossível pensar em tráfico de órgãos, porque a remoção dos olhos havia sido feita de tal maneira que muitos tecidos dos olhos haviam sido afetados, haviam sido destruídos, o que tornava totalmente inviável a possibilidade desses olhos servirem para transplante. Segundo ele, e isso ele afirmou ainda anos depois do caso já fechado, ele continuou afirmando, ele tinha indícios muito fortes na época que o levavam a pensar na prática de magia negra.
mas o delegado Tubino foi afastado do caso, junto com um outro delegado que também estava responsável pelo caso. Esse afastamento na época deu muito o que falar, um afastamento suspeito, eu mesmo considero isso suspeito até hoje, né? A polícia passou a trabalhar então com uma hipótese de que o Olívio, bêbado, alcoolizado, havia caído sobre uma cerca de arame farpado, se enredado nesse arame farpado e perdido os olhos ali. Uma hipótese bastante absurda, né? Na minha opinião também. Sempre lembrando, essa é a minha opinião, mas parece muito absurdo para mim. A cidade, na época, agora falando como alguém que esteve lá, a cidade na época ficou tomada de teorias, todo mundo achava que sabia alguma coisa, todo mundo desconfiava de alguém, era o assunto onde quer que você fosse. Surgiram inúmeras teorias, surgiu a teoria ufológica, de que os olhos do Olívio haviam sido roubados por extraterrestres. Inclusive, o ufólogo na época, que era presidente da Associação Brasileira de Estudos Ufológicos, o Hernan Montagu, veio com outros 3 ufólogos à cidade, foi até a cidade, conversou com a polícia para investigar essa possibilidade. Dizia-se na cidade, eu lembro de ter ouvido isso, de ter ouvido de pessoas na rua, em conversas aleatórias, que o Olívio teria declarado que chegou ao Hospital Getúlio Vargas logo que ele foi socorrido, enxergando, e que saiu de lá sem ver nada. O que seria mais ou menos como acusar o hospital de ter feito a extração dos olhos dele lá. Uma coisa que jamais foi confirmada, o próprio Olívio, no tempo todo de vida dele, jamais falou isso. Eu não encontrei nenhuma referência dele dizendo isso, nem nenhuma entrevista da qual ele deu, nem nenhuma declaração. Ele jamais disse isso com certeza era só boato. O que o Olívio sempre disse, e isso a família dele sempre afirmou, é que ele acreditava ter sido vítima de magia negra. Ele acreditava que havia sido vítima do roubo dos seus olhos para a prática de magia negra. Ele morreu acreditando nisso. Esta afirmação ele sempre fez. O delegado Tubino também acreditava nisso, como eu já falei. No final das contas, o caso acabou sendo encerrado como tendo sido ataque de urubu. A polícia encerrou o inquérito, declarando que quem havia arrancado os olhos do Olívio haviam sido urubus, que de alguma maneira, por ele estar alcoolizado, a teoria dele estar alcoolizado permanecia, de alguma maneira haviam atacado e arrancado seus olhos. Abutres, urubus normalmente não atacam vítimas vivas, pessoas vivas, animais vivos, mas existem casos sim, que são relatados desse ataque ter acontecido. Mas, mais uma vez, é minha opinião, para mim parece bastante improvável que isso tenha acontecido. O Olívio tinha uma afirmação interessante sobre a teoria que havia surgido do arame farpado. Ele dizia, quando questionado sobre isso, que cerca é essa de arame farpado que arrancou os meus olhos sem arranhar o meu rosto? O que, de fato, é uma pergunta que precisa ser respondida, né? E da mesma maneira, eu acho que essa pergunta serve para o caso dos abutres, como esses abutres arrancaram os olhos dele sem ferir o rosto dele. Mas foi assim que o inquérito foi encerrado, foi dessa maneira que o inquérito se encerrou. O caso ganhou repercussão nacional, vários órgãos de imprensa do país todo o publicaram, no mundo também teve repercussão. A Folha de São Paulo, na época, publicou um artigo onde ela falava que o prefeito da cidade, que na época era Frederico Leuck, havia sido acusado de ter sido o principal articulador do roubo dos olhos do agricultor, porque ele faria parte da seita de magia negra que agiria na cidade, que era formada só por pessoas influentes.
As pessoas da cidade só falavam nisso, cada vez mais o número de participantes dessa seita crescia no imaginário popular e as pessoas tinham sempre alguém que suspeitavam. A família, até hoje, clama pelo esclarecimento do caso, porque ela não acredita nessa versão dos abutres, assim como o delegado Tubino nunca acreditou. Ele afirmava que não existe caso impossível de resolver, existe caso mal investigado, e era o que ele achava. Eu acho que o afastamento dele fala por si só. O Olívio morreu em 10 de novembro de 2010, morreu por complicações por diabetes, acabou falecendo. O caso foi arquivado, fechado como ataque de urubus. Muito se falou, muito se especulou, inclusive em imprensa pouco confiável, como a revista Extra, eu tenho. A revista Extra fez uma menção, também dando enfoque ao lado ufológico. Eu não creio no lado ufológico, mas eu creio que alguma coisa muito macabra e muito sinistra aconteceu em Estância Velha em 1995. O que vocês acham? Quem quiser dar sua opinião nos comentários, por favor, deixa aquele like aí e compartilha. Obrigado.